governo da Bahia planeja o futuro do nosso estado e molda uma nova realidade. Estado e sociedade juntos constroem o crescimento econômico, o desenvolvimento social e promovem a conservação do meio ambiente. Apesar do que vem sendo feito nos últimos anos, a Bahia ainda possui uma das maiores desigualdades de renda do Brasil, fruto da concentração econômica excessiva de algumas regiões do estado, tanto da produção agrícola quanto da industrial. Continuamos trabalhando para mudar o modelo que aprofundou as desigualdades sociais. O desenvolvimento econômico e social é sempre precedido de um investimento em infraestrutura. A ampliação e requalificação de portos e rodovias tem favorecido a instalação de novos projetos por toda a Bahia. Esses novos empreendimentos têm contribuído substancialmente para a geração de renda de inúmeras famílias e melhorado o desenvolvimento social de diversas regiões do estado. A criação de um corredor logístico integrando o oeste e o semiárido da Bahia a um terminal portuário em Ilhéus é a solução que o estado busca para a descentralização do seu desenvolvimento. O novo eixo econômico favorece a criação de novos polos industriais e o consequente desenvolvimento regional, além de permitir condições plenas de escoamento da produção agrícola, mineral e industrial. Este eixo de desenvolvimento é a Ferrovia Oeste-Leste, a FIOL, e o novo Porto Sul, um dos maiores investimentos ocorridos no estado nos últimos 40 anos. O Porto Sul é parte de um grande projeto de desenvolvimento integrado, localizado na região sul da Bahia. Este complexo logístico e produtivo será o ponto de interligação marítima com outros portos, tanto no Brasil como em outros países, responsável por levar nossa produção mineral, industrial e agrícola para outros mercados, como também criar condições da região para receber matérias-primas importadas para novos polos produtivos. O complexo é formado por um porto offshore, que quer dizer fora da praia, composto por uma parte em terra e uma ponte com berço de atracação. O porto é ligado à Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Próximo a ele, tem-se ainda a linha do Gazene e uma zona de processamento para exportação, em Ilhéus, criando condições concretas para um novo polo de desenvolvimento regional. O projeto Porto Sul foi criteriosamente estudado e elaborado por diversos setores do governo, da iniciativa privada, de consultorias especializadas, além de uma ampla discussão com a sociedade, visando mitigar o impacto ambiental e transformando em positivo o seu impacto social. Uma revisão nos critérios de localização do empreendimento levou ao estudo de diversas alternativas no litoral sul da Bahia, o que provocou o deslocamento da área originalmente prevista para a de Aritaguá, identificada como a mais adequada para a implantação do empreendimento, sob o ponto de vista ambiental. O seu relevo de morros com altura de até 100 metros forma uma barreira física natural, acústica e visual, além de evitar que o vento disperse eventuais resíduos sólidos. Aliado a essas condições naturais, será utilizada moderna tecnologia de controle do material particulado, visando minimizar os riscos de poluição atmosférica. A utilização do divisor de águas na delimitação da poligonal permitirá o controle do sistema hídrico na área, canalizando tanto a água usada na operação das atividades portuárias como a da drenagem pluvial para sistemas de tratamentos adequados antes da sua devolução ao rio Almada.
O projeto traz ainda a implantação de uma área de preservação e de uso sustentável ao norte do porto, garantindo a proteção de remanescentes florestais de grande importância para o ecossistema da região. O Porto Sul é um porto com 2 terminais, um para a zona de apoio logístico e outro para a Bahia Mineração. O projeto é composto de linhas férreas em forma de pera, exclusivas para cada área, com viradores de vagão, correias transportadoras cobertas, ponte de acesso ao porto, equipamentos de tratamento de resíduos sólidos e líquidos, entre outras características. Na parte marítima, um berço de minério de ferro para o terminal da Bamin e 7 berços de cargas diversas, minério de ferro, soja, clinker, fertilizantes, etanol e outros granéis sólidos para o terminal do Porto Público. Entre a construção e a operação do Porto Sul, estima-se a geração de 4.000 empregos. Estimado em 3,5 bilhões de reais, o Porto Sul é uma importante obra do PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, do Governo Federal, e está sendo desenvolvido numa forte parceria entre o Governo do Estado e a empresa Bahia Mineração, Bamin. E assim nasce o Porto Sul, inaugurando uma nova etapa no desenvolvimento do Estado, interligando o Oeste Baiano ao mar e criando novas oportunidades para toda a região. O que representa o Porto Sul no projeto do Corredor Logístico Oeste-Leste da Bahia? O corredor logístico é formado pela ferrovia Oeste-Leste, a BR-101, a BR-415 e as vias estaduais que estão na área de influência do Porto Sul, alcançando também a região norte-nordeste de Minas Gerais, Tocantins, o leste e o sul do estado do Mato Grosso. O Porto Sul passa assim a ser o elo com o comércio exterior, a porta de entrada e saída desse sistema. A estimativa que se tem hoje é de que o Porto Sul deverá movimentar cerca de 60 milhões de toneladas de produtos em apenas 10 anos e 114 milhões de toneladas de mercadorias ao final de 25 anos. As cargas previstas são o minério de ferro da Bamin e de outras mineradoras, a soja do Oeste Baiano, parte da soja do Tocantins, fertilizantes, clinker, etanol, pedras ornamentais, entre outras. Ou seja, com o Porto Sul, a Bahia passa a ter a capacidade para estimular a produção e a exportar o que produz. O empreendimento Porto Sul, associado às inúmeras atividades econômicas que virão em função de sua implantação, estimuladas pela presença de uma ZPE, levará a região a se tornar geradora de sua própria economia, permitindo que, além de Ilhéus, os municípios de Itabuna, Uruçuca, Itacaré, Itajuípe, Coaraci e Barro Preto tenham oportunidade para desenvolver tanto a área industrial como a de serviços. O Porto Sul será composto de um porto público e um privado. Na sua operação, as áreas serão compartilhadas. A Bamin transportará minério de ferro, enquanto o porto público transportará minério de ferro e outros tipos de cargas. Temos no Nordeste 2 exemplos de empreendimentos com características similares. O Porto de Pecém, do Ceará, e o Porto de Suape, em Pernambuco, ambos impulsionando o desenvolvimento dos seus respectivos estados. O Porto Sul atende à política traçada pelo governo federal, através do Decreto 6.620, aos ditames da Lei 8.630 e aos Objetivos de Desenvolvimento, estipulados pelo governo do estado da Bahia. Quanto ao arranjo físico, o Porto Sul é dividido em retroárea na terra e o terminal marítimo. A retroárea aproveitará as características da topografia local. Assim, o minério de ferro e outros granéis estarão dispostos próximo da cadeia de pequenas montanhas, localizadas na parte sul, que formam uma linha de cumieira de aproximadamente 600 metros com uma altura de até 100 metros. Nesta área, estarão localizadas as instalações da Bamin. Na parte norte, situa-se a portaria e as instalações administrativas do Porto Público, as estações de tratamento de água potável, de água de drenagem, esgoto e as instalações de soja, fertilizantes, clinker, etanol e outros produtos que serão agregados ao porto,
na medida do seu desenvolvimento. No corredor logístico estarão os principais acessos rodoviários, os dutos e as correias transportadoras de granéis. Durante a construção, serão priorizadas a BA 262 para o transporte de máquinas e equipamentos e a BA 001 para pessoas e serviços. Na operação, a ferrovia Oeste-Leste será o principal meio de abastecimento do porto que interliga o Tocantins e o Oeste Baiano ao Oceano Atlântico. Até mesmo o impacto visual do porto será reduzido. A topografia natural do entorno compreende uma cumeira de morros de quase 100 metros de altura, promovendo o enclausuramento da região. Ou seja, quem trafega pela BA 001 não terá o mínimo contato visual com a parte operacional do porto. O isolamento hídrico da região também é resultado da sua condição topográfica. A água captada da chuva e da aspersão na área de estoque de minério poderá ser facilmente coletada, transportada e tratada antes de ser reutilizada ou devolvida ao rio Almada. A região, que naturalmente já é propícia para o isolamento acústico, por ser cercada por morros e pequenas elevações, terá um baixíssimo nível de ruídos em função das características da instalação portuária, onde predomina a utilização de equipamentos elétricos. A topografia que circunda a área cria também uma barreira natural, diminuindo os impactos do transporte de material particulado pelos ventos. Tem-se ainda uma série de medidas para minimizar este impacto, como correias transportadoras fechadas, aspersão das pilhas de minério e barreiras vegetais. A ponte de acesso é um dos principais pontos das obras de engenharia. Ela interligará as duas partes do complexo. Uma de suas pistas será utilizada pelo terminal da Bamin e as outras duas pelo terminal do Porto Público. As correias transportadoras e a tubulação de etanol completam um projeto. Em seu trecho marítimo, a ponte vai medir cerca de 3.500 metros e no terrestre, aproximadamente 1.250 metros. Vários são os aspectos tecnológicos associados ao funcionamento do porto. Na chegada da carga, cada terminal terá seu próprio acesso, que são as peras ferroviárias. E cada pera terá seu próprio sistema de descarregar um produto, os chamados viradores de vagão. Tudo automatizado e projetado de forma a minimizar as perdas e garantir a proteção ao meio ambiente. Após essa etapa, o material será estocado e transportado para os navios. Quanto ao cronograma de execução, no primeiro ano, os planos diretores, os estudos ambientais, a mobilização, a terraplanagem para a implantação das peras ferroviárias, dos terminais e da parte de retroárea, as obras de dragagem que vão permitir a aproximação futura dos navios e as obras propriamente ditas de construção dos terminais terrestres, da ponte e dos terminais marítimos offshore. A parte de equipamentos deve ser iniciada no segundo ano. Os acessos são a primeira providência para a mobilização das obras. Durante a construção, está prevista a utilização de 2.000 trabalhadores. A mão de obra direta responderá pela produção, pela construção dos equipamentos, das máquinas e da implantação da infraestrutura local. A mão de obra indireta cuidará da administração e seus apoios, como ambulatório, refeitório, entre outros. Na fase de operação, a estimativa é a geração de 1.700 vagas, das quais 910 destinadas a operadores de máquinas, operadores de transportadoras, operadores de guindastes, motoristas e operadores de retro. Nas atividades de manutenção, 260 empregados entre mecânicos para as atividades de manutenção preventiva e corretiva, além de 130 posições na parte administrativa. A Bamin ainda prevê a contratação de mais 414 pessoas, que provavelmente terão uma distribuição semelhante, trabalhando na operação, na manutenção e administração em turnos distintos. O estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto do meio ambiente do Porto Sul foram elaborados pelo consórcio formado entre as empresas Hidros e Orienta, com o apoio de outras empresas também especializadas na área ambiental, como a BMA, a Elo e a CPMAR. No dia 29 de outubro de 2011, foi realizada em Ilhéus a primeira audiência pública do Porto Sul, a qual contou com a presença de mais de 3.700 participantes. Após análise cuidadosa dos estudos apresentados e considerando as contribuições de todos os que participaram da audiência, o IBAMA emitiu o parecer técnico número 9/2012,
que solicitou o aprofundamento de estudos específicos e a complementação de outros. No período de elaboração destes estudos, foram realizadas novas audiências nos demais municípios da área de influência do empreendimento. Com base neste conjunto de dados complementares e contribuições das novas audiências, o IBAMA emitiu em 14 de novembro de 2012 a licença prévia para o Porto Sul. A primeira questão considerada para o desenvolvimento dos estudos diz respeito à escolha da melhor alternativa para a localização do empreendimento. Considerando a política de descentralização da economia adotada pelo governo da Bahia, procurou-se uma oportunidade locacional tecnicamente viável e ambientalmente sustentável em áreas carentes de investimentos no eixo entre o litoral sul e o extremo sul do estado. Um porto no litoral sul da Bahia é uma necessidade estratégica para integrar a economia do estado e criar um sistema logístico competitivo que rompa o isolamento e viabilize o desenvolvimento de todas as regiões, especialmente as mais pobres, dando condições de escoamento da produção. Para se construir um porto, é necessário ter profundidade adequada para a atracagem dos navios cargueiros. Atualmente, os portos modernos são feitos distante da costa, buscando maior profundidade com menor impacto no meio ambiente e a uma distância economicamente viável, necessário para uma operação portuária competitiva. Outra característica é se ter áreas suficientes para a implantação de crescimento dos espaços portuários de suporte, sem grandes movimentações de terra e bom escoamento das águas. Um estudo detalhado do litoral mostrou que existe um único trecho de aproximadamente 150 quilômetros com as condições necessárias, que vai de Maraú até Olivença, com profundidade de 20 metros e distância de menos de 5 quilômetros da costa. A análise do relevo permitiu identificar apenas 5 alternativas para a localização do porto. A região na península de Maraú, ao norte de Itacaré. Uma área ao sul de Olivença. Uma área no distrito industrial. O próprio Porto de Malhado e Aritaguá. A partir de estudos técnicos e ambientais, definiu-se por Aritaguá, o que à primeira vista era considerado uma dificuldade por suas condições topográficas, foi transformada em oportunidades. O projeto foi, assim, revisado e adaptado para se adequar ao novo espaço físico, se moldando e construindo alternativas para atenuar impactos ambientais e adaptá-lo às exigências de sustentabilidade. Trata-se de uma área quase que totalmente isolada pela atividade de pastagens e o cultivo do cacau, sombreado predominantemente por espécies como a eritrina, a jaqueira, a mangueira e o frutapão, implantadas pelo homem. A característica do relevo local, com serras de quase 100 metros de altura, isolando-o do entorno, minimiza os impactos e permite uma independência do empreendimento com as comunidades vizinhas, além de evitar possíveis efeitos associados à geração de ruídos, como uma barreira acústica, ou mesmo emissão de partículas na atmosfera pelo seu efeito na dispersão dos ventos. Todo cuidado foi tomado no delineamento da poligonal, com reflexo na inserção social do projeto, na preservação ambiental de áreas de regeneração e, especialmente, no item cuidado com as águas, restringindo o empreendimento aos limites de uma subbacia, assegurando a captura do meio líquido e seu tratamento antes da restituição ao rio Almada. Outro aspecto importante e fundamental é o mínimo impacto visual do empreendimento, atenuando seus efeitos sobre as atividades de turismo no eixo Ilhéus-Itacaré. Em função do relevo, a área de operação portuária foi praticamente isolada da área turística, permitindo assim o convívio integrado e harmônico, pois o contato visual será restrito à área da ponte offshore, conexão com os piers, distantes aproximadamente 3 quilômetros da costa. Após a avaliação dos estudos locacionais pelo IBAMA,
foi solicitado uma análise ainda mais detalhada quanto à possibilidade de inserção do empreendimento na área do Distrito Industrial de Ilhéus. Os novos estudos realizados confirmaram a impossibilidade de utilização desta área devido a fatores como restrições técnicas, sociais e ambientais ao acesso ferroviário, indisponibilidade de área para a implantação da atividade portuária dentro dos limites da poligonal do Distrito Industrial, indisponibilidade de áreas para a instalação do retroporto no entorno do Distrito Industrial, interferências na área urbana de Ilhéus, principalmente no bairro de Iguape e na faixa de praia nas vizinhanças, risco de ampliação dos efeitos da erosão costeira na foz do rio Almada, interferência nas operações do Porto do Malhado. O estudo ambiental do Porto Sul, na localidade de Aritaguá, resulta de um processo de aprimoramento do conhecimento que conta com dados e informações obtidas ao longo de mais de 4 anos e estudos contínuos na região, que inclui desde os estudos ambientais desenvolvidos quando se pensava o porto em Ponta da Tulha, até os resultados complementares ao EIA-RIMA solicitados no processo de licenciamento. A delimitação da área estudada abrange a Lagoa Encantada e chega até Ilhéus. Na área continental, se estende do litoral até aproximadamente 20 quilômetros continente adentro, enquanto na área marítima vai de Ilhéus à Ponta da Tulha, incluindo uma área distante da costa, que receberá todo o material dragado para a implantação do porto. Quanto aos aspectos do meio físico, foram consideradas na área diretamente afetada, na área de influência direta e na área de influência indireta, o clima e as condições meteorológicas, a geologia, a forma de relevo e o tipo de solo, os recursos hídricos, a qualidade da água em terra e no mar, as questões oceanográficas e de dinâmica costeira, além de aspectos associados à dragagem na área marinha. Do ponto de vista do meio biótico, analisou-se na área diretamente afetada, na área de influência direta e na área de influência indireta, a cobertura vegetal, a fauna terrestre, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, a biota aquática, os bioindicadores e as unidades de conservação. Com relação aos aspectos socioeconômicos, foram analisadas as características da população, as atividades produtivas, o uso e ocupação do solo, o patrimônio histórico e cultural, a questão arqueológica, além de estudar com maior profundidade as pessoas que hoje vivem da área que será utilizada para a implantação da atividade portuária, bem como as comunidades do seu entorno. A poligonal prevista para a implantação do empreendimento foi cuidadosamente desenhada para preservar as comunidades no seu entorno, evitando os impactos referentes à desapropriação. As comunidades de Sambaituba, Urucutuca, Aritaguá, Lavapés, Santa Luzia, Valão, Itariri, assentamento Bom Gosto e parte da área de Vila Joerana ficaram fora dessa poligonal. O empreendimento está localizado a mais de 6 quilômetros da Lagoa Encantada e mais de 4 quilômetros da área originalmente prevista, atualmente destinada à preservação ambiental. No seu entorno existem morros que variam entre 10 e 100 metros. Trata-se de um terreno formado por rochas mais duras que sustentam essa elevação e não só isolam a área, como permitem a sua exploração para a construção do quebra-mar. Os dados de circulação atmosférica mostram que durante os meses de outubro a março são observados ventos provenientes de nordeste. A partir do mês de abril, inicia-se a ocorrência dos ventos de oeste. Os ventos do quadrante sul são menos frequentes na região. A análise dos resultados obtidos a partir da modelagem matemática da dispersão de particulados na atmosfera não indica modificações significativas na qualidade do ar. Os acréscimos médios anuais associados ao Porto Sul não representarão grandes alterações nos níveis de poluentes já existentes na região. A localização espacial do empreendimento é favorecida pelas formações naturais do seu entorno, pois as elevações existentes atuam como barreiras de vento na medida em que reduzem a sua velocidade e, consequentemente, o arraste de partículas. Além disso, por estar situado próximo ao mar, o fenômeno de brisas marinhas e terrestres atua em grande medida nos campos de ventos locais, impedindo que a pluma se espalhe para outras regiões mais povoadas, dispersando-se principalmente entre o empreendimento e o mar. As características
características do relevo nessa região e o tipo de rocha associada favorecem ainda o escoamento das águas superficiais, direcionando-as naturalmente para pontos específicos, facilitando a coleta para tratamento e posterior devolução ao rio. No que diz respeito à qualidade da água, analisou-se a Lagoa Encantada, o Rio Almada, os corpos d'água existentes dentro da área do empreendimento. A única indicação de contaminação foi no estuário do Rio Almada, pela presença de esgotos domésticos entre Sabaituba e sua foz, resultado da carência de infraestrutura de saneamento básico nas comunidades ao longo do rio. Foi percebida também a contaminação com presença de metais na água, próximo à área do lixão, provavelmente como fruto da má operação do equipamento previsto para seu aterro sanitário. No que diz respeito à conectividade hídrica, foi realizado um estudo com o objetivo de verificar os impactos do porto na conexão entre os mananciais superficiais e subterrâneos. O estudo mostrou que o projeto vai causar apenas mudanças localizadas e que não há riscos de elevação do nível das águas nos terrenos alagados no entorno do empreendimento. O aumento do fluxo superficial das águas devido à impermeabilização do terreno será pequeno e os impactos do projeto na conexão hídrica entre os mananciais serão localizados. A área marinha entre a foz do Rio Almada e próxima à Ponta da Tulha, até a profundidade de 30 metros, é marcada pela presença de sedimentos lamosos. Afloramentos rochosos com a presença de corais podem ser verificados a aproximadamente 8 quilômetros ao norte do empreendimento, na Ponta da Tulha. Esses corais, em função da distância do empreendimento e das características locais das correntes marinhas, não deverão sofrer a influência da pluma de sedimentos, que será suspensa quando ocorrer a dragagem para a implantação do porto. Na área costeira, a praia foi objeto de um estudo específico para avaliar tanto a sua situação atual como a sua condição de receber a nova estrutura portuária. Pode-se constatar com os estudos que a área vem sofrendo um processo erosivo que corresponde a uma média aproximada de 1 metro por ano nos últimos 40 anos. Essa erosão está associada tanto à presença do porto de Ilhéus como a questões naturais, que têm reflexos ao longo de quase toda a costa do estado da Bahia. Na área de seção do Porto Sul, existem muitas unidades de conservação implantadas com o objetivo de assegurar a preservação da sua biodiversidade. Estas unidades estão ligadas por mini corredores ecológicos, todos fazendo parte do corredor central da Mata Atlântica. O Porto Sul está inserido na APA Lagoa Encantada e Rio Almada, existindo ainda outras unidades próximas: o Parque Estadual da Serra do Conduru, o Parque Municipal da Boa Esperança, o Parque Municipal Marinho dos Ilhéus e a RPPN Salto Apipique. Em relação à flora, fez-se um mapeamento que compreendeu a área da Lagoa Encantada até próximo a Ilhéus, em um trecho de aproximadamente 20 quilômetros da costa para o interior. Descendo o Rio Almada, tem-se na margem esquerda uma área de cobertura vegetal mais rica, com Mata Atlântica e Restinga em estágio médio e avançado de regeneração, além de áreas alagadas e manguezal. Essas características marcam a antiga área prevista para a implantação do Porto Sul em Ponta da Tulha. Na margem direita do Rio Almada, na área de Aritaguá, o que se percebe é o domínio do sistema agroflorestal de produção de cacau, chamado na região de Cabruca. Na porção mais ao sul do empreendimento, foi verificada a presença de um remanescente de Mata Atlântica mais preservado, em estágio médio de regeneração. Para esse caso, foi recomendada a sua preservação no planejamento da ocupação do espaço. Nessa mata foi identificada dentro da área da poligonal uma espécie de árvore de palmito ameaçada, a jussara, além de outras 2 espécies vegetais vulneráveis, a amora e o pati. Na análise da fauna terrestre foram estudados os mamíferos, as aves, os répteis e também os anfíbios. Nos levantamentos de campo para análise dos mamíferos, foram identificadas 67 espécies. Dessas, o macaco prego do peito amarelo aparece como ameaçada, tendo sido encontrado ainda o saruê-beiju, ou rato do cacau, considerada como vulnerável. No que diz respeito às aves, foram encontradas 226 espécies, sendo 16 endêmicas da Mata Atlântica. 2 espécies são consideradas como vulneráveis, o chorozinho de boné e a tiriba de orelha branca. O anambé de asa branca também foi observado na área e está classificada como em perigo, em nível nacional. Também foram encontradas
48 espécies de anfíbios e 24 espécies de répteis. Uma espécie de anfíbio foi considerada vulnerável, o sapinho-foguete, e 2 espécies de répteis são endêmicas da Mata Atlântica, o lagartinho de foliço e a briba de foliço. Para a biota aquática, foram avaliados ambientes marinhos de água doce e de água salobra, manguezais e estuários. Destaca-se a presença do gaiamu, do caranguejo e de peixes como robalo, tainha, corvina e pescada. Dentre os mamíferos marinhos, as espécies mais relatadas por meio de entrevistas foram o boto, a baleia jubarte e a orca. Com esse conjunto de informações da flora e da fauna, foi possível fazer uma análise integrada que levou em consideração a condição natural, a singularidade, a conexão com outros ambientes, a composição das espécies, a complexidade do sistema e, com isso, gerar um mapa de sensibilidade dessas áreas. Esta integração de dados permitiu a confirmação que na margem esquerda do rio Almada estão as áreas mais sensíveis, com a presença das florestas e das restingas em estágio médio e avançado de regeneração. Na margem direita do rio aparecem as áreas menos sensíveis, onde estão as cabrucas, ora cobertas predominantemente por espécies exóticas, ora por espécies nativas da Mata Atlântica. A área prevista para a implantação do empreendimento é composta por cerca de 80% de cabruca, predominantemente coberta por espécies exóticas. 10% são áreas antropizadas e Mata Atlântica em estágio médio de regeneração. Manguezais e restingas representam menos de 10% da área. Do ponto de vista social, fez-se uma análise da economia e infraestrutura de saneamento, mobilidade, saúde e educação dos municípios da área de influência do empreendimento e das comunidades do seu entorno. Os moradores convivem cotidianamente com problemas de infraestrutura, principalmente de saneamento e mobilidade. As precárias condições das vias de acesso e de transporte dificultam o acesso à educação, saúde e ao trabalho. Nas comunidades predominam a atividade rural, a pesca e o turismo. No interior da poligonal, onde será implantado o empreendimento, se desenvolve quase que exclusivamente a produção de cacau. Atividades como a pecuária e outras produções agrícolas acontecem com maior intensidade no entorno e continente adentro. A pesca é uma atividade importante nas comunidades da área e entorno. Nos estudos desenvolvidos, foram mapeados os pontos de pesca e as comunidades pesqueiras. No continente, a pesca se concentra basicamente no estuário do rio Almada. A Coroa do Sobrado e a Coroa do Alberto são os pesqueiros mais próximos do empreendimento no rio Almada. Na área marinha, prevalecem a pesca de arrasto de camarão e a pesca de linhã. Outra atividade produtiva importante na área é o turismo, principalmente de veraneio. Entre São Domingos e a Ponta da Tulha, foram identificadas estruturas de bares, restaurantes e barracas de praia, que atendem à demanda de veranistas e visitantes, totalizando 44 estabelecimentos, 19 barracas de praia, 6 pousadas, 5 hotéis, 12 bares, 1 restaurante e um acampamento religioso. A atividade turística na área se desenvolve de maneira informal, com mão de obra familiar e pouca rentabilidade, principalmente na baixa estação. Na área onde será implantada a parte terrestre do Porto Sul, foram cadastrados 170 imóveis, 73 rurais e 97 urbanos. Desse total, 61 são lotes vazios localizados em Vila Joerana, localidade com perfil de uso urbano. A pesquisa identificou que, do total das propriedades ou posses, 56 têm área com até 35 hectares e são ocupadas por agricultores familiares. Foram identificados 23 banheiros, 16 trabalhadores fixos e 156 trabalhadores temporários e também 13 famílias do entorno que complementam seus rendimentos com a atividade extrativista. As atividades econômicas desenvolvidas hoje na região não têm sido suficientes para oferecer boas perspectivas para a população, sobretudo a jovem. Os dados do censo de 2010 mostram perda de população em Ilhéus e movimentação da população rural para áreas urbanas. O Porto Sul exercerá influência nos fluxos migratórios da região, com previsão de saldo migratório positivo de 10.201 habitantes para Ilhéus e 11.331 habitantes para Itabuna. Uruçuca, com histórico de perda populacional, deve estabilizar a sua população.
Esse cenário requer planejamento e investimento em habitação e infraestrutura, principalmente para a população de baixa renda. Com o desenvolvimento dos estudos complementares, foi possível identificar várias oportunidades de melhoria do projeto. Estas melhorias levaram ao aprimoramento do projeto, tanto na parte terrestre como marítima. Entre estes aprimoramentos, podem ser destacados: a redução na área da poligonal de desapropriação do projeto de 4.830 hectares para algo em torno de 1.860 hectares. O novo recorte da poligonal reduzirá a quantidade de pessoas afetadas, poupará os grupos sociais de maior vulnerabilidade e também diminuirá a necessidade de reassentamento das pessoas. Assim, evita-se as desapropriações nas áreas de Lavapés, Itariri, Valão, Santa Luzia, o assentamento Bom Gosto e parte da Vila Juerana. Outra melhoria incorporada ao projeto é a construção de uma nova estrada de acesso interligando a rodovia Ilhéus-Uruçuca ao Porto Sul, passando pela estrada de Itariri, que causa a menor interferência possível em propriedades e comunidades existentes, desviando do assentamento Bom Gosto e interferindo o mínimo na sua vegetação, na fauna e nos recursos hídricos. Com esta modificação, reduzirá a interferência do tráfego com as comunidades e com a natureza, aliviando o fluxo de veículos na rodovia Ilhéus-Itacaré. Para ampliar estas oportunidades de melhoria, foram desenvolvidos ainda estudos adicionais de engenharia para a reorganização da operação portuária, sem comprometer a sua capacidade de movimentação de carga. Com esse objetivo, foram revistos os projetos e procedimentos da parte marítima. Uma das mudanças implementadas foi a alteração na disposição dos berços de atracação dos navios, que permitiu a redução do tamanho do quebra-mar, sem comprometer a funcionalidade do porto. Essas mudanças tornam possível a diminuição da quantidade de pedras necessárias para a sua construção, passando de 14 para 9,3 milhões de metros cúbicos, além da redução do volume de material dragado, que passou de 36 para 16,5 milhões de metros cúbicos. Com esta mudança e a confirmação do aumento de volume de material rochoso disponível no perímetro do Porto Sul, a quantidade de pedras que teria que ser transportada, vinda de outras pedreiras, também será diminuída e reduzida a quantidade de caminhões que trafegam nas vias de acesso ao Porto Sul. Já a redução do volume dragado tem reflexos importantes no tempo de dragagem, além de reduzir a menos da metade a formação das plumas de material suspenso na água. Ainda com relação ao material dragado, outra mudança importante incorporada ao projeto diz respeito à relocação do ponto de descarte. Na última audiência em Ilhéus, os pescadores colocaram seus receios de que o descarte de material dragado previsto inicialmente para ocorrer na profundidade de 200 metros pudesse vir a afetar a pesca de linha dos pesqueiros situados na região das paredes, ou seja, no limite da plataforma continental. Por essa razão, a área de descarte foi deslocada mais para o fundo, na profundidade de 500 metros, mais afastada das zonas importantes de pesca com linha e anzol. Outra adequação importante para a atividade pesqueira na região foi a melhoria no projeto da Ponte Marítima do Porto. Para minimizar o efeito da ponte funcionar como uma barreira ao tráfego de embarcações, foi feito um estudo detalhado das embarcações de pesca que trafegam na região e modificações na ponte. Estas incluem 2 passagens para embarcações situadas a uma distância de 1.100 metros da costa e têm 18 metros de largura e 12 metros de altura, que serão feitas uma em cada sentido e possibilitam a passagem das embarcações da pesca artesanal praticada na região, evitando assim o contorno do porto e economizando combustível e tempo de navegação. Com a redução do tamanho do quebra-mar de 2.410 metros para 1.980 metros, o que representa 1.800 metros de comprimento projetado na linha de costa, foi possível minimizar também o impacto desta estrutura na erosão costeira. Outra medida adotada nesse sentido é a retirada do pier de embarque provisório, usado apenas como apoio para a construção do quebra-mar principal, que passa de um potencial máximo de erosão de 100 metros para 80 metros em 30 anos.
Para diminuir ainda mais esse impacto na linha de costa, será incluída no projeto a atividade de transferência de areia como uma operação obrigatória na rotina do Porto Sul. Calcula-se que a quantidade de areia transportada todos os anos é de 150 mil metros cúbicos, o que pode ser feito usando alguns caminhões, escavadeiras e pás carregadeiras. Neste processo, a areia é transportada da zona do saliente, onde há o acúmulo de material, para a zona de erosão. A transferência da areia está sendo estudada para execução no inverno, fora da alta temporada turística e do período de reprodução das tartarugas. Com essa mudança, o recuo máximo da linha de costa, que era de 100 metros, passará a ser de apenas 20 metros em 30 anos, eliminando os impactos em propriedades costeiras. Durante a preparação do EIA-RIMA original, foram identificados 98 impactos ambientais. Nesse estudo, os principais impactos identificados englobaram possíveis impactos do porto no transporte de sedimentos, gerando erosão costeira, quantidade de famílias desapropriadas devido à poligonal original do porto, possíveis impactos na fauna e na flora, preocupações em relação aos efeitos do porto na qualidade do ar, possíveis impactos em recursos hídricos, possíveis impactos da atividade de dragagem, possíveis impactos decorrentes da operação da pedreira, possíveis impactos do empreendimento na atividade pesqueira, dentre outros. O IBAMA avaliou o EIA-RIMA, que resultou no parecer técnico número 09/2012, solicitando uma série de estudos complementares voltados para ampliar a compreensão sobre certos estudos do ambiente e o funcionamento do empreendimento. Em resposta, o empreendedor contratou uma equipe técnica multidisciplinar para desenvolver os trabalhos necessários, os quais resultaram em importantes alterações no projeto original. As principais alterações geradas a partir dos estudos complementares foram: redução da poligonal do projeto de 4.830 hectares para 1.860 hectares, reduzindo assim o quantitativo de proprietários a serem desapropriados, reduzindo as áreas de supressão vegetal e outros impactos relevantes. Redução do comprimento total do quebra-mar, que passou de 2.410 para 1.980 metros. Com esta alteração, foi reduzido o impacto sobre o transporte de sedimentos e a erosão costeira. Retirado do pier de embarque provisório, PEP, após as obras. Com esta ação, os efeitos do empreendimento sobre o transporte de sedimentos serão reduzidos, contribuindo para a diminuição da erosão costeira. Incorporação da medida de transferência de areia entre a zona de acumulação e a zona de erosão, como medida operacional do empreendimento, visando o controle permanente dos possíveis efeitos erosivos na praia. Rearranjo dos pieres do porto, visando a redução da necessidade de dragagem, que passou de 36 milhões para 16 milhões e 500 mil metros cúbicos. Definição de rotas de navegação que não interferissem com as atividades pesqueiras desenvolvidas na região. Mudança do projeto da ponte marítima do porto para permitir a passagem das embarcações de pesca da região por baixo desta. Mudança do ponto de descarte de material dragado, que estava previsto para um ponto com a profundidade de 200 metros e passou a outro ponto mais distante, com a profundidade de 500 metros. Essa mudança foi feita para reduzir o impacto sobre a atividade pesqueira. Mudança nas vias de acesso ao empreendimento. Retirou-se completamente o tráfego pela estrada centenária, a BA-648, visando evitar impactos relacionados com o aumento do tráfego de veículos por esta via. Estudo detalhado da disponibilidade de pedras na pedreira Aninca da Carubeira, visando a melhoria no conhecimento sobre a disponibilidade de pedras e a redução dos impactos sobre o tráfego. Todas as modificações acima serviram para atenuar os impactos do empreendimento. Os estudos complementares desenvolvidos em resposta ao parecer número 09/2012 do IBAMA foram utilizados para aperfeiçoar a avaliação dos impactos ambientais do empreendimento. Todos os impactos foram revisados e alguns tiveram a avaliação aperfeiçoada. Além disso, novos impactos foram identificados,
permitindo uma avaliação ainda mais detalhada do empreendimento e a identificação de medidas de controle adicionais que serão necessárias. No processo de reavaliação dos impactos, foi feito um esforço adicional para estimar quais seriam as áreas de abrangência aos impactos, segundo a equipe técnica responsável pelos estudos. Este processo também resultou na identificação de uma série de medidas mitigadoras e programas adicionais para permitir um controle mais efetivo dos impactos negativos e medidas de potencialização para impactos positivos. A seguir, apresentam-se os impactos que sofreram as alterações mais relevantes na revisão em cada um dos meios estudados. Após reanálise exaustiva dos impactos no meio físico, 7 foram reclassificados, 3 foram acrescentados, mantendo iguais os demais impactos anteriormente identificados. Isso resultou em 32 impactos sobre o meio físico no total. As atualizações mais relevantes dos impactos no meio físico são apresentadas a seguir. Alteração do regime de transporte de sedimentos costeiros, tanto na implantação como na operação. A importância do impacto caiu de alta para média. Com a implantação das mudanças no projeto e medidas de controle previstas, o recuo máximo da linha de costa prevista para 30 anos passou de 60 a 100 metros para 20 metros. Aumento de ruídos e vibrações, tanto na implantação como na operação. A importância do impacto aumentou de baixa para média em função do estudo detalhado das fontes potenciais de emissões de ruídos e vibrações, o que permitiu a identificação de diversas medidas de controle necessárias. Alteração da qualidade do ar, tanto na implantação como na operação. A importância deste impacto caiu de média para baixa devido aos resultados do estudo de modelagem matemática da qualidade do ar, que mostrou pequena alteração da qualidade do ar no entorno do porto, devido ao conjunto de medidas de controle a serem adotadas, bem como das condições topográficas do sítio de implantação do porto. Alteração na disponibilidade hídrica. A importância deste impacto aumentou de baixa para média devido ao contexto de potencialização deste impacto. Neste contexto, foi considerada a atual situação de deficiência nos sistemas de abastecimento hídrico de Ilhéus. Por outro lado, o Porto Sul não gerará pressão sobre outros usuários de recursos hídricos em sua área de influência, como demonstrado no estudo de conectividade hídrica. Risco de assoreamento de mananciais. A importância deste impacto caiu de média para baixa em virtude do conjunto de medidas de controle que estão sendo inseridas no projeto do empreendimento, tais como as bacias de decantação de sólidos no entorno das áreas de terraplanagem. Risco de desenvolvimento de processos erosivos. Impacto novo de baixa importância em virtude das medidas e ações já contempladas no projeto para a prevenção do desenvolvimento de processos erosivos, como as medidas de estabilização de encostas, as ações de cobertura vegetal de áreas com solos expostos e as ações de controle da drenagem.
riscos de recalque e deformação dos terrenos do empreendimento. Impacto novo de baixa importância, em virtude de estar contido somente na área de implantação do projeto e deve ser corrigido imediatamente pelo empreendedor. Alteração quantitativa da vazão e fluxo das águas subterrâneas. Impacto novo de baixa importância, em virtude de estar contido somente na área de implantação do projeto. Após a reanálise detalhada dos impactos do meio biótico, 3 impactos foram reclassificados e 3 novos impactos foram adicionados, mantendo os demais anteriormente identificados. Isso resultou em um total de 40 impactos para o meio biótico. As alterações mais importantes dos impactos são: interferências com o deslocamento da fauna. A importância desse impacto mudou de baixa para média. Reconhece-se a interferência do empreendimento em relação à passagem da fauna e que essa deve ser objeto de compensação ambiental. Risco de alteração das condições de suporte da biota aquática. A importância desse impacto mudou de baixa para média devido às interferências do projeto na malha hídrica da área que será ocupada pelo empreendimento, formada por diversos cursos hídricos de pequeno porte. Risco de introdução de espécies marinhas exóticas. A importância desse impacto passou de baixa para média, devido a uma análise das consequências da inserção de espécies exóticas no meio marinho. Aumento da pressão antrópica sobre espécies cinegéticas. Impacto novo. Trata do risco de aumento da caça por trabalhadores do porto. A importância desse impacto foi considerada média, em virtude das características de sensibilidade da fauna que habita a região onde será implantado o projeto. Alteração comportamental de quirópteros. Impacto novo. A importância desse impacto foi considerada baixa em virtude das características do impacto e da possibilidade de adaptação e do distanciamento dos animais das fontes de perturbação. Interferência das alterações de regime hídrico nos fluxos migratórios da fauna. Impacto novo. A importância desse impacto foi considerada baixa, já que o estudo de conectividade hídrica demonstrou alterações insignificantes no regime hídrico. Interferência com o tráfego viário e marítimo da implantação e operação. A importância do impacto mudou de média para alta em função do estudo complementar detalhado dos acessos, que identificou várias possíveis interferências do empreendimento no tráfego. Aumento na geração de resíduos sólidos. A importância do impacto mudou de baixa para média em função de estimativas mais detalhadas em relação ao quantitativo de resíduos que serão gerados pelo empreendimento.
risco de interferência com o patrimônio arqueológico na implantação e operação. A importância do impacto mudou de média para baixa em função da ausência de evidência de sítios arqueológicos na área do projeto a ser confirmado na próxima etapa do licenciamento. Perda de propriedades urbanas e médias propriedades rurais. Impacto novo, negativo de média importância devido à perda de propriedade na poligonal do projeto. Deve ser compensado mediante procedimentos adequados de desapropriação e reassentamento. Aumento da exploração sexual de menores e da prostituição na implantação e operação. Impacto novo negativo de média importância, estimado a partir de impactos semelhantes observados no entorno de outros portos. Afetação de imóveis pela erosão da linha de costa. Impacto novo negativo de baixa importância, já que as medidas de controle a serem implantadas impedirão a afetação da grande maioria das propriedades situadas no trecho de costa a ser potencialmente afetado pelos processos erosivos. Adensamento econômico da região. Impacto positivo novo de alta importância, já que representa um efeito de aumento regional da atividade econômica e das oportunidades de geração de emprego e renda. Com a reavaliação dos impactos, chegou-se ao total de 108 impactos. Esta avaliação foi essencial para ajustar e identificar medidas mitigadoras adicionais necessárias para o correto controle dos impactos negativos, bem como medidas potencializadoras necessárias para ampliar os efeitos dos impactos positivos. Os programas ambientais englobam todas as ações e medidas necessárias para a correta gestão socioambiental dos impactos identificados. Durante a elaboração do EIA, foram identificados 38 programas socioambientais. Com a preparação dos estudos complementares em resposta ao parecer técnico número 09/2012 do IBAMA e após a revisão dos impactos, também foi feita a revisão destes programas. A maioria dos programas propostos no EIA-RIMA foram mantidos, com exceção de 2. O Programa de Mitigação de Impactos da Perda de Fauna por Atropelamento, cujas ações foram incorporadas ao Programa de Monitoramento da Fauna e o Programa de Apoio Técnico à revisão dos planos diretores municipais dos municípios da área de influência direta do empreendimento. Este programa foi retirado em função da competência exclusiva dos municípios para elaborar planos diretores. Além dos programas mantidos desde a elaboração do EIA-RIMA, os estudos complementares acrescentaram 4 novos programas a saber. Programa de reorientação da atividade turística do litoral norte de Ilhéus, voltado para mitigar o impacto do empreendimento sobre a atividade turística. Programa de apoio ao empreendedorismo, voltado para potencializar os benefícios e oportunidades econômicas a serem trazidas pelo empreendimento junto à população local. Programa de prevenção contra a exploração sexual, voltado para mitigar o impacto relacionado com o possível aumento no entorno do porto. Programa de mitigação das interferências no sistema viário, voltado para mitigar impactos relacionados com acessos ao porto. Com a emissão da licença prévia número 447/2012, o IBAMA fez algumas modificações e acréscimos nos programas. Retirada do Programa de Investigação Geotécnica, pois as ações deste programa fazem parte da rotina de engenharia, não sendo por isso considerado como um programa ambiental.
Inserção do Programa de Compensação Ambiental, voltado para organizar todas as ações de compensação ambiental do empreendimento. Inserção do Programa de Plantio Compensatório, voltado para sistematizar as ações de plantio compensatório a serem desenvolvidas pelo empreendimento. Fusão do Programa de Monitoramento da Ictiofauna com o Programa de Monitoramento da Biota Aquática como subitem. Fusão dos programas de desapropriação e reassentamento em um programa único.